Começando sabatina do município de Estrela, recebendo a candidata a prefeita Karine Isabel Schwingel, do União Brasil, candidata com o vice Márcio Malman, do Podemos. Queremos agradecer a presença de vocês para a gente poder explanar, Luciana e Camille, que estarão junto comigo na bancada, uma série de temáticas. Conforme protocolado na Justiça Eleitoral e apresentado aos candidatos, são questões de cunho geral e dentro dessas questões estaremos desdobrando temas que podem ser justamente aprofundados pelos candidatos nos seus planos e plataformas de governo. E vamos começar como, Luciana? Exato, podemos começar falando justamente sobre a construção da candidatura, da chapa, como que vocês avaliam este processo. Olá. Olá, gostaria de agradecer primeiro esse espaço, de estar aqui, porque é uma grande oportunidade para a gente poder conversar diretamente com as pessoas que nem sempre a gente consegue chegar em todas numa campanha, né? E a nossa plataforma de governo, ela é bem ampla, até porque a gente está falando de diversos setores, mas em cada um dos setores com ações muito bem planejadas, muito bem projetadas e com uma forma muito clara de como fazer. Mas destacando que como tem recursos, né, segmentados por secretarias, então às vezes quando a gente vai visitar, né, Márcia, as pessoas, a gente não consegue trazer todos esses elementos, então aqui é essa oportunidade. E eu queria também deixar um abraço especial para todas as pessoas que são de Estrela e que hoje estão morando em Teutônia, né? A gente sabe que tiveram muitas pessoas que tiveram que sair de Estrela e acho que a grande maioria optou por Teutônia, né? Também Teutônia tem a qualidade de vida e se assemelha muito com o perfil do município de Estrela. Então, para as pessoas também que são de Estrela e que vieram morar em Teutônia, né, que tem o nosso carinho, a nossa atenção, né? E eu vou conversar bastante com o próximo prefeito aqui também de Teutônia para a gente conseguir trazer as pessoas de volta para Estrela e as empresas também de volta para Estrela. Mas justamente, Luciano, nossa caminhada, ela começou com um objetivo muito claro, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque eu estive mais de 7 anos como voluntária no governo do Rafael, como primeira-dama, né? Eu digo voluntária porque não tinha nenhum cargo dentro do governo, e me dediquei muito nesses mais de 7 anos aí, implantando diversos projetos, como foi o Natal, o brechó, as pinturas na escadaria, né? Que me orgulha muito de ter ali um ponto turístico que movimenta centenas de pessoas. Então, assim, tantas ações que foram realizadas e ali eu fui pegando gosto, né, justamente pela vida pública. Porque a minha formação, né, eu sou jornalista, já fui colega de todos vocês, né, inclusive, então tenho pós em mídias digitais, sou empreendedora também, tenho 2 empresas, tenho 6 livros publicados também, sou professora universitária, então minha vida sempre foi na gestão privada. E aí, quando o Rafael me mostrou o caminho da vida pública, eu de fato me apaixonei por esse caminho. E acabei, então, me dedicando, principalmente nesses últimos anos, à vida pública. A partir do convite, então, do atual prefeito, Elmar Schneider, quando ele venceu a eleição, me convidou para mim assumir como secretária de Cultura, porque eu já vinha justamente fazendo esse trabalho no governo ali do Rafael. 7 anos e meio como voluntária e o meio ano final do governo do Rafael ali, então, assumi a titularidade da secretaria, porque, né, era o último Natal, então nós tínhamos expectativa, e aí o secretário, então, teve que sair para concorrer, porque ia concorrer a vereador, e eu assumi aquele meio ano para poder finalizar o governo do Rafael com um grande Natal. Mas daí veio a pandemia. E aí a pergunta chegou, mas Karine, secretária de Cultura e Turismo, quando tudo se parou, né, que a pandemia fez esse movimento de parar principalmente esses setores, e daí a gente se desafiou. E com muita criatividade a gente continuou fazendo ações culturais, porque para mim é muito claro. A cultura ela tem 2 grandes papéis. O papel de transformação da sociedade, quando a gente traz a cultura, o esporte, essas ações todas de cidadania para dentro da escola, em que as crianças aprendem, né, essa identidade cultural, e isso é formação de cidadão. E a segunda, que tem muitas famílias que sobrevivem da cultura. Então, como é que nós poderíamos deixar na pandemia essas famílias? Sem ter uma receita, sem ter nada. Porque eventos, shows, tudo tinha sido cancelado. Então, às vezes, famílias inteiras que ficaram, então, sem ter o seu suporte financeiro. Então, por isso, continuamos fazendo. Fizemos o primeiro cinema drive-in do interior do estado. Fizemos o Natal, inclusive, à distância, né, com o palco, mas todo mundo indo de carro. Fizemos diversas lives. Bom, fizemos várias ações ali naquele momento, porque eu entendia que a pandemia não poderia ser justificativa para a gente abandonar o setor cultural.
E assim, quando o Schneider assumiu, né, me convidou por causa justamente desse meu trabalho para ser secretária e assumi a Secretaria de Cultura. Por um período ali fiquei de 1 ano, mais ou menos, e a minha decisão de sair do governo do Schneider foi já no primeiro ano, após ter assumido a secretaria, porque eu não concordei com a forma de atuação e os projetos que foram barrados. E a gota d'água, assim, até abrindo um pouco o coração, né, acho que aqui o momento permite, foi o Festival de Balonismo, em que nós estávamos com ele organizado, com muitas atrações para serem acontecidas em Estrela, e aí, 3 semanas antes, o prefeito decidiu cancelar o festival. Só que o organizador, né, já tinha, inclusive, pago todos os shows, porque não havia investimento da prefeitura, né, era uma produtora, e aí, então, eu acabei conversando, na época, com o prefeito de Teutônia, e solicitei se havia como fazer esse evento em Teutônia, já que a Estrela não teria mais como, porque eu tenho uma coisa que eu aprendi com meus pais, né, que é o compromisso com a palavra. Como eu assumi o compromisso com a palavra, com os organizadores, eu entendia que eu não podia deixar eles na mão, levando um prejuízo pela falta de organização do governo de Estrela. E assim aconteceu. E até hoje o Festival de Balonismo acontece aqui em Teutônia, esses dias ainda, sei que foram mais de 10 mil pessoas, então fico feliz de pelo menos ter ficado na região, né? Porque quando a gente garante que fique na região, todo mundo ganha, né? Estrela ganha, Teutônia ganha, todo mundo ganha. E aí, assim, saí do governo, então, em janeiro do ano ali seguinte que eu tinha assumido, e 2, 3 meses depois acabei voltando de novo, porque fui convencida de que poderia ser diferente. E aí assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Inovação, Planejamento, Trabalho, eram 7 departamentos. E nessa secretaria fiquei por mais 1 ano, também com diversos projetos, e muitos deles que eu não consegui concretizar. Justamente por ter tido, de novo, projetos barrados, e um deles foi a Feira Pet, que também nós iríamos realizar. Estávamos 8 meses organizando a Feira Pet e não conseguimos executá-la também, porque houve uma ordem do prefeito de não realizar. Aí eu me desafiei, eu disse, olha, para a gente poder fazer aquilo que eu tenho no coração aqui e na cabeça de que eu sei que dá para fazer, eu sei que dá para movimentar o município, eu sei que são projetos que podem trazer desenvolvimento, me desafiei a ser candidata a prefeita. E eu contei essa historinha só para dizer porque eu estou aqui hoje como candidata a prefeita, tendo experiência em gestão pública, mas saí do governo porque, assim como eu, muitas outras pessoas se decepcionaram. Inclusive foram quase 25 secretários nessa gestão. Então, houve muita troca de secretários na atual gestão. Isso mostra a insatisfação e a decepção das pessoas com esse formato. E aí, nesse meio do caminho, né, começamos a buscar lideranças novas, porque a gente entendia também que queríamos ter, sim, de fato, um processo de renovação. Eu nunca concorri a nada, e aí fui me desafiando também a buscar pessoas com esse mesmo olhar, com esse movimento de se desafiar e entender que a política pode ser diferente. Porque todos tinham aquele olhar, assim, com quem a gente conversava, né? Ah, não quero saber da política, a política não é para mim, isso. Aí a gente chegava e dizia assim, mas os cargos estão lá. As cadeiras de vereador, de prefeito e de vice estão lá. Então, se você não concorda com o que está acontecendo, você vai deixar quem ocupar? Quem sabe pode ser você, né? No sentido de dizer assim, se o teu coração entende que a política precisa ser diferente, vamos junto. E assim a gente foi desafiando e hoje eu mergulho muito. E nós temos 42 candidatos a vereador, nenhum deles tem mandato, nenhum. Então, de toda a Câmara de Vereadores, a gente vai promover a renovação de metade da Câmara de Vereadores. Acredito que isso é um feito histórico, eu não me lembro de, em outro momento da história, ter tido essa oportunidade de renovar tanto por um grupo, né, promovendo por um grupo só, que nem é a gente. Justamente por ter 3 partidos, a gente entende que pode fazer até 7 vereadores. E aí, nesse meio tempo também, né, convidamos o Márcio para ser, então, candidato a vice. E o Márcio, eu vou contar para vocês aqui, né, que o Márcio foi convidado por todos os prefeitos, todos os candidatos atuais. Todos os candidatos atuais a prefeito convidaram o Márcio, né, Márcio, para ser candidato a vice. E aí Mas- vai já ficar a pergunta, né? Por que ele escolheu a Karine, né? Pois é, né? Aí vou deixar o Márcio responder. Mas, assim, antes de tu responder, Márcio, só queria deixar também, aproveitar a oportunidade para dizer o quanto eu me orgulho de caminhar do teu lado. Porque o Márcio, justamente, o trabalho que ele entregou, o trabalho que ele fez, e eu acho que é isso que precisa na política. Gente de verdade, gente transparente. E o Márcio traz, acima de tudo, essa ética que a política está precisando muito.
E o resultado, né? A Escola da Delfina, hoje, as comunidades ali, que ele é vereador comunitário, então as comunidades que ele representa, né? Ele trouxe muito resultado e foi o cara, assim, quando eu era secretária, que vinha lá e, de fato, né, Márcio, brigava, no bom sentido, né? Brigava pela comunidade, para solucionar os problemas dos produtores, para solucionar muitas situações, então, que tinham a ver com a minha secretaria, mas eu sabia também a postura dele na questão da educação. Então, eu tenho um orgulho muito grande pelo que o Márcio representa na política, como pessoa, como ser humano, como marido da Vanessa, como pai, né? Então, como ser humano e como profissional e, acima de tudo, como político. Muito bom dia a todos que estão aí em sintonia conosco. Grupo Popular, a gente tem uma grande estima por vocês aqui. É um meio de comunicação ético, transparente e que a gente admira muito mesmo. Então, essa caminhada política veio por acaso na minha vida, né, porque eu sou formado em filosofia, morei 10 anos em Porto Alegre, minha esposa é enfermeira, fiz mestrado na PUC, e lá pelas tantas a gente tinha que tomar um rumo na vida. E meu pai me convidou para estar na agricultura e eu voltei. Porque eu tive um sonho de ter uma família. Né? Eu estava muito tempo no seminário e um dos maiores conflitos que eu tinha é ter ou não família. E eu optei por ter. E eu e a minha esposa, então, voltamos para o interior. Hoje estamos criando frango, com os nossos diplomas, muito felizes, porque temos condição de ter a nossa família e de educar os nossos filhos nesse meio. Foi uma opção acertada, porque eu não consigo, a forma de educação que eu tive, eu não sei como eu a daria para meus filhos em Porto Alegre. Então, nessa dimensão que a gente está hoje morando na Delfina. Política. Ela veio, por acaso, na minha vida, a comunidade pediu, a gente disse sim, nós vamos. Por estar insatisfeito com algumas questões, eu disse sim, eu vou. Iria inicialmente por 4 anos. Mas a comunidade pediu para a gente fazer de novo um outro mandato e fizemos, ele está terminando agora, e aceitamos o desafio. Por que, Karine? Também tenho muito orgulho, Karine, de estar ao teu lado, porque enquanto vereador a gente leva as demandas aos secretários. E a Karine, quando estava trabalhando, eu sempre encontrei resolutividade. Ela resolvia os problemas, e te dava uma resposta. Se dava, ela resolvia, e se não dava, ela diz, não, isso aqui não dá para fazer. E isso eu em muitos outros secretários não encontrei. Aquela famosa frase, eu vou te dar um retorno, e esse retorno nunca vinha. Então, isto começou a me encantar, uma pessoa com resolutividade, com capacidade técnica, e digo sim, também, hoje, escolhi por ela ser mulher. Eu acho que isso é um diferencial. Nós temos 148 anos de história em Estrela e nunca tivemos uma mulher como prefeita. E não pelo fato só de ser mulher, mas por ser uma mulher capacitada e resolutiva, capaz de formar este grupo todo. Você se colocar à disposição é uma situação, mas se colocar à disposição com viabilidade é outra bem diferente. E nós conseguimos garimpar 42 candidatos a vereador que não estão concorrendo, que não são CCs, são lideranças da comunidade que garimpamos. Nenhum deles teve vida na política recente agora. Nos últimos 4 anos, não. Nenhum tem mandato. Ninguém tem mandato. Então, isto que difere o nosso grupo. Então, o que nós temos para entregar para a Estrela? Nós temos aí uma renovação de 50% da Câmara de Vereadores, um agricultor como vice e uma mulher como prefeita. Esta é a mudança que nós vamos entregar. Porque muitos partidos políticos estão organizados e pegam nomes para reeleger os que já estão. E os nossos candidatos a vereadores estão em condição de igualdade. Então é isto que nos motiva. E estar na política, por que temos que estar? Porque através da política conseguimos mudar a vida das pessoas para melhor. E é isto que eu experimentei na minha vida pública e por isso que pretendo continuar. Porque eu quero, sim, que Estrela seja uma grande família e que os meus filhos tenham todas as condições de estar lá e ter uma vida digna. Então esse é o processo que nos conduz e que nos move, né, Karine? Nós queremos, sim, fazer diferença na vida de Estrela. E mais do que nunca,
quando nós estamos machucados, né, enquanto crianças, quando a gente está machucado, quando a gente precisa realmente de uma solução, de um carinho, onde é que nós vamos? Para os braços da mãe. E ali a gente encontra o conforto que a gente precisa. E Estrela está precisando desse carinho. E temos aí essa chapa de renovação com uma mãe chefiando o processo. É isso que nós queremos para a Estrela e temos certeza, respeitamos todas as opiniões, mas temos certeza que o nosso grupo é o melhor, o mais qualificado e que realmente vai entregar o que a Estrela precisa. Olá, Karine, Márcio. Vocês falaram bastante da parte dos vereadores, né? Mas a gente quer saber, se vocês forem eleitos, quem vai fazer parte da equipe de governo de vocês e quem não vai fazer parte? É uma boa pergunta, porque a gente precisa trazer também essa discussão quando a gente fala sempre do governo técnico, né? Sempre quando essa pergunta acontece, tenho certeza que todos os políticos dizem a mesma coisa. O nosso governo vai ser técnico, mas a gente quer acrescentar uma verdade absoluta nesse processo. Nós precisamos, sim, de pessoas técnicas e capacitadas. E eu e o Márcio acreditamos tanto na formação que nós dois temos. Eu tenho pós-graduação, Márcio tem mestrado, então a gente tem a capacitação técnica como premissa. Mas, acima de tudo, nós precisamos de pessoas que saibam dialogar, que tenham capacidade de resolver, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas ele não tem tanta formação. Pois é, mas às vezes ele se diferenciou por outra característica, então a gente tem que saber valorizar o potencial de cada pessoa. Então, o nosso grupo é um grupo que vai ser focado na ação. A gente até fala seguido, né, Márcio? Mais ação e menos foto. Esse é o nosso compromisso. A gente não quer pessoas que tenham ficha suja, né? Quando tu pergunta ali quem não vai fazer parte, né? Mas o nosso compromisso é com uma mudança, com essa mudança responsável. Então a gente pode garantir aqui para ti que nenhum dos atuais secretários vão estar no nosso governo, que o vice-prefeito atual, que o atual prefeito não estarão no nosso governo, porque a gente é um governo de oposição, por não concordar com o jeito atual de fazer gestão. Tá? Não estamos aqui falando de pessoas, estamos falando do formato de entrega de governo. Então, justamente porque a gente entende que o que o atual governo entrega não é aquilo que a gente quer para o nosso município, não deu a resposta que Estrela precisa. Então, nosso governo vai ser um governo formado por pessoas que saibam fazer política, e não é política partidária. A gente tem que saber diferenciar isso. Porque 90% do nosso dia a gente faz política, né, Márcio? É a política da conversação, do diálogo, da articulação. Então, isso a gente precisa, porque muitas vezes vai chegar as pessoas ali na prefeitura pedindo para fazer algo. E aí, se tu pegar o rigor da lei, vai dizer que não pode. Não, isso não pode. Mas será que a gente não consegue encontrar uma forma de resolver aquele problema, se ele for coletivo, mudando a lei? Se for necessário, a gente muda a lei. Aconteceu, né, Márcio? Conosco, quando o Márcio fala essa questão, que ele me procurava e eu resolvia muitas coisas, aconteceu uma situação assim, né, Márcio? Então, é isso que a gente quer trazer para as pessoas. Que naquele momento eu era secretária e a lei dizia que não poderia. Tu quer falar, Márcio, do episódio? Podemos. Havia um grande problema, né, com suinocultores. Todos sabemos a situação da Languiru, né? Então, muitos deles tiveram que se adequar a outras empresas, né, para poderem produzir. E, além disso, o nosso meio ambiente exigia que eles captassem água da chuva e colocassem em reservatórios para alimentar os recursos hídricos. Só que isto era uma exigência só do meio ambiente de Estrela, tá? Não necessariamente uma exigência estadual ou federal. Então, nós trouxemos lá vários produtores e eles sempre me questionavam por que Teutônia, Fazenda Vila Nova não precisa e nós precisamos. Não que a gente é contra o meio ambiente, não é esta a situação. Mas, neste momento, nós precisamos adequar a nossa granja, nós já tivemos dificuldade de receber os pagamentos da Languiru, estamos quebrados, não tem como, isto vai inviabilizar a nossa produção. Então, fomos lá e conseguimos resolver isto naquele momento. Isto aqueles produtores valorizam muito. Por quê? Não é uma questão de querer prejudicar o meio ambiente, e sim de conseguir manter o desenvolvimento econômico do município.
É, E porque era um, precisamos disso, sim. e era um problema coletivo, né, Márcio? Então, era um problema coletivo daquele setor. Nós chamamos o próprio Departamento do Meio Ambiente e, com o Departamento do Meio Ambiente, a gente construiu a solução, que legalmente não poderia. Mas a gente conseguiu construir a solução e permitiu, sim, legalmente que ela fosse resolvida. E a gente entende que, nessa questão ambiental, até a gente precisa inverter um pouquinho a lógica e fazer com que a questão ambiental seja levada aos produtores no formato de incentivo. A tudo aquilo que a gente quer trazer de preservação, a gente tem que incentivar o produtor a fazer e não a puni-lo, né, exigindo que faça, se for uma determinação exclusivamente municipal. Eu sei que vocês já deixaram aí dentro das respostas das duas primeiras questões um pouco de pontos da terceira pergunta, mas, assim, objetivamente, diferencial do plano de governo, porque nós temos aí que depois caminhar por setor também. Tá. Não, principalmente a valorização das pessoas, né, e o diálogo, né, que a gente já comentou, mas também, acima de tudo, a gente planificou um projeto efetivo, que ele pode ser executado. Não é um plano de discurso, é um plano efetivo e factível. Isso que é importante. Muitas das ações que a gente vai falar agora nas próximas perguntas, a gente mostra como fazer. Porque senão é muito fácil eu vir aqui e dar o discurso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá, e aí? Vai tirar dinheiro da onde? Como vai fazer? Então, o nosso plano, ele tem, sim, viabilidade de ser executado. A gente vai apontar de onde vai vir o recurso para todas as ações que a gente está querendo apresentar. Até porque a gente sabe que tem muitos recursos que já vieram, inclusive do ano passado, para escolas, para postos de saúde, e nenhum tijolo ainda foi levantado. Então, além de ter o plano, além de ter recurso, a gente tem que ter capacidade de entregar. Vamos falar de saúde? Vamos? Que está prevista aí no plano de governo de vocês, especialmente de diferenciais, né, de propostas. A questão da saúde, a gente tem que ter um olhar amplo, né? Principalmente para saúde física e mental. Depois de tantas catástrofes que a gente passou, né? Foi a pandemia e ali o pessoal da saúde, a equipe da saúde foi gigante, os servidores da saúde com apoio de entidades foram gigantes, porque arriscaram a própria vida para salvar outras vidas. Depois a gente teve, então, todas essas catástrofes. Então, nós precisamos entender que as pessoas estão machucadas, as pessoas estão doídas, e nós precisamos ter o olhar do acolhimento, porque hoje tem pessoas que vão para a saúde procurar um atendimento e elas estão demorando um ano e pouco para conseguir uma consulta com um especialista. Não dá. Não é nenhum caso de urgência e emergência, mas é um caso de vida, de qualidade de vida. A gente precisa olhar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, nosso primeiro compromisso é ampliar as consultas com especialistas. Segundo compromisso é ampliar a disponibilidade de medicamentos. E o terceiro compromisso, ampliar cirurgias eletivas. Tá? Até nessa questão das cirurgias eletivas, eu queria dizer para vocês que a gente sabe que o recurso da saúde ele é limitado e a saúde é sempre um investimento alto e considerável. Mas, desculpa, nós já provamos na prática que a gente sabe como fazer isso. Porque a gente buscou R$500 mil esse ano, tá? Com um deputado, Redecker, que destinou 500 mil para a Estrela, foi depositado em maio na conta da prefeitura, com indicação de ser repassado ao hospital. E a nossa sugestão era utilizar esse recurso para cirurgias eletivas. Infelizmente, esse recurso está desde maio na conta da prefeitura e não chegou no hospital. Então, a gente vai continuar com essa política de conseguir esses recursos adicionais para que a gente possa reduzir a fila das cirurgias eletivas, porque tem pessoas aí há mais de 2 anos esperando por uma cirurgia. É de joelho, é de hérnia, nos olhos. Às vezes são cirurgias, a gente sabe que não vai correr risco de morte. Tá, mas e onde é que fica a qualidade de vida das pessoas? Esse é o nosso questionamento em relação à saúde. Né, Márcio? A gente também quer acelerar bastante aí a questão do dia a dia ali, que nem tem muitas pessoas que têm que ir na fila para renovar a receita. Por quê, gente? Está todo mundo aqui, ó, tem celular. Telemedicina para renovação de receitas, agilizando e tirando uma pessoa ali que estaria ocupando uma consulta. E trabalhar muito fortemente com a prevenção. Tem quase 30 procedimentos que são os PICs, que se chamam, que são as práticas integrativas e complementares, que são
né, as terapias integrativas que não estão sendo utilizadas em Estrela. E elas são liberadas pelo SUS nacional e a gente pode, sim, implantar em Estrela. Então, tem, inclusive, complementação para isso. Então, queremos e vamos implantar as práticas integrativas, que é acupuntura, massagem, reiki e tantos outros procedimentos que, de novo, melhoram a vida das pessoas. E muitas pessoas não têm acesso a contratar particular, né? Então, a gente quer trazer nossos profissionais do município para que eles possam fazer esse serviço dentro do Sistema Único de Saúde. Resumindo, né, Karine, nós precisamos cuidar de quem está com a saúde debilitada, mas também temos que cuidar de quem cuida. E as equipes da saúde sempre cuidam dos outros, mas temos que também cuidar deles, para que eles também tenham a energia e a capacidade de dar um bom atendimento, porque eles encontram as pessoas no seu limite, com dor. Ninguém vai entrar simpático num consultório quando está com dor. Quando está mal, quando está... Então, elas trazem muitas vezes essa carga negativa que elas estão trazendo consigo, mas nós temos que cuidar desses profissionais também. Então, este é o nosso plano de governo, cuidar de quem cuida. E também garantir mais espaços e unidades de saúde, né? Tem bairros que ainda não têm esse atendimento, principalmente ali a parte do Pinheiros e Nova Morada. Então, vamos sim implantar posto de saúde e reforçar alguns espaços, algumas estruturas que, assim, olha, a gente foi testemunha aí de uma pessoa que disse que o médico e a enfermeira tiveram que mudar a mesa de lugar por causa de goteiras que tinham. A gente não pode deixar os nossos profissionais nessa situação. Então, também reforçar, reformar essas estruturas de saúde e ainda por cima melhorar e buscar articulação e pactuação para posicionar a Estrela como um grande centro de referência em saúde, porque temos um corpo clínico excelente, é um modelo de saúde que a gente tem em Estrela dos nossos médicos e todo o corpo clínico, nosso hospital. Então, garantir essas parcerias para que a gente possa ter mais referência em saúde em Estrela, aproveitando e otimizando aquilo que os nossos médicos, nossos enfermeiros e toda a equipe de saúde já trouxe para o município. Quanto à questão, agora indo um pouco para a educação, nós temos os grandes desafios, né, que são as escolas afetadas pelas cheias. E outro ponto que eu gostaria de destacar, que está no plano de governo de vocês, incorporar aos currículos escolares conteúdos transversais. O que isso significa? Isso é muito importante, porque o que a gente vê hoje é o turno inverso limitado, né? Até o segundo ano, agora, ano passado não tinha, aí foi até o segundo ano, daí era até o terceiro, daí voltou até o segundo. Então, nós precisamos ter mais efetividade no turno inverso. A gente sabe que só tem uma escola em Estrela com capacidade de fazer o turno integral, né, onde as crianças ficam o dia inteiro, mas a gente tem o compromisso de fazer parcerias, né, Márcio, com outros espaços escolares para que a gente possa ter o turno inverso até o quinto ano. E nesse turno inverso, a gente vai garantir que as crianças tenham acesso a oficinas de educação, de cultura, de cidadania, trazendo tantos conceitos aí de cuidado, inclusive com o meio ambiente, de inteligência emocional e educação empreendedora. São 5 eixos que a gente quer trabalhar no turno inverso com as crianças até o quinto ano. A gente reforça também a questão da inteligência emocional, porque muitas crianças estão passando por muito sofrimento e elas não têm, muitas vezes, uma orientação para ajudar a trabalhar a capacidade de resiliência, né? A gente teve aí um caso de uma... É triste a gente dizer, mas tivemos casos de suicídio aí, de gente de 17 anos. Ontem ouvimos, né, também uma mãe dizendo que uma menina de 11 anos também tentou, né, se suicidar. Então, assim, não podemos mais deixar as crianças sem esse suporte. Então, é compromisso nosso, turno inverso até o quinto ano. E também temos um outro projeto que vai ao encontro dessa mesma linha, que é retomar o antigo SEMAI. Muitas famílias ainda se lembram do SEMAI, mas nós vamos implantar, então, o que a gente chama de centro de acolhimento no modelo do SEMAI, para, então, do 6º ao 9º ano, para que as crianças tenham, nesse espaço também do turno inverso, oportunidades de aprendizagens, trabalhando oficinas que, inclusive, podem nortear e orientar elas para as futuras profissões, né? E, como a gente tinha também antigamente ali as técnicas agrícolas e domésticas no CIE, né? Então, vamos implantar o centro de acolhimento com um grande diferencial, convidando também a população para participar.
tem muitas pessoas aposentadas que muitas vezes também estão com depressão, ansiedade, porque não tem muita atividade ao longo do dia, pessoas que foram ativas a vida inteira e de repente se aposentam, opa, e agora, né? Então a gente quer convidar essas pessoas a estar nesse centro de acolhimento, ensinando aquilo que elas sabem. Então, integrando essas gerações. Então, queremos convidar as pessoas a participar, repassando os seus conhecimentos, ensinando a fazer tricô, crochê, né? Até uma senhora brincou comigo, mas eu só sei jogar carta. Eu disse, então vamos ensinar as crianças a jogar carta. Não faz mal. É isso, é integrar as gerações e valorizar o conceito de família. Eu estou aqui na condição, né, de candidato a vice-prefeito pedindo o voto da população só por causa da educação. Porque eu percebi o quanto a gente consegue fazer. Né? Então, tenho um orgulho enorme de termos conseguido a primeira creche no interior de Estrela e também do estado, que foi na Arroio do Ouro, que nós vamos reabrir. Nós vamos retomar aquele espaço. Fizemos, junto com a comunidade, 4 salas de aula na Escola da Delfina, uma biblioteca, um laboratório multidisciplinar. E nós unimos forças ali com o CPM, conseguimos fazer um laboratório multidisciplinar e recebemos R$55 mil de empresa sem a gente pedir, porque viram que o nosso trabalho era diferenciado. E é isto que nós vamos fazer com as escolas. A educação é um dos poucos temas no município que abrange todo mundo. Todos estão vinculados à educação, porque tem um filho, um neto, um sobrinho. E nós precisamos reunir a comunidade escolar e se dar esse sentido de pertença, dando autonomia aos CPMs. Então, o que nós vamos fazer? Por que nós fizemos ali uma sala de aula com R$70 mil, enquanto uma licitação custa 300 mil? Por que nós fizemos isso? Porque fizemos parcerias. O CPM administrou, o poder público ajudou com uma parte, o CPM fez lá também uma promoção, angariou fundos, uma empresa ajudando, e a comunidade se sente motivada quando percebe a entrega. Então é isto que nós vamos oferecer, e fortificar todos os CPMs, estar em sintonia com eles, passar dinheiro público também para eles, Direto, né? para que eles possam fazer esta gestão. Isto dá, a gente vai ter como fazer obras de forma muito mais barata, mas também vai dar o sentido de pertencimento. E isso o nosso plano de governo tem do início ao fim. Somos pertencentes ao município. E de igual forma, quando uma família tem um membro que não se acha pertencente, ela não funciona. Então nós temos que trazer todas as pessoas para dentro do processo político para que elas se sintam pertencentes e possamos dar qualidade na educação. Então este é um viés que a gente tem um modelo. E eu quero, sim, me dedicar muito a isso, para organizar isto, porque a gente viu que dá para fazer. E por isso que nós vamos fazer. Exatamente, essa questão da autonomia das escolas que o Márcio falou. Então, em vez da prefeitura comprar tudo para manutenção da escola, né, e fazer licitações que muitas vezes ganham empresa lá de fora e o dinheiro vai embora, nós vamos repassar o dinheiro direto para a escola, para que a escola compre, e inclusive compre do comércio local e fomente para que o dinheiro fique e circule, então, no município. Então, na educação nós temos vários planos, né, mas é importante reforçar que o turno inverso tem como ser feito, até porque antigamente já tinha em outros governos, mas também cortando gastos de onde a gente acredita que não é prioridade no momento, como é a Feira do Conhecimento, em que se gastava, né, quase R$500 mil por ano. Então, é recurso que a gente vai direcionar a garantia, então, do turno inverso, a implantação desse centro de acolhimento, né? Também é importante garantir que as obras anunciadas de novas escolas vão ser realizadas pelo nosso governo, e nós vamos dialogar muito com a comunidade para reaproveitamento das escolas que foram afetadas pela enchente, mas que não estão destruídas, como é o caso de Arroio do Ouro, que a comunidade se comprometeu, ela quer reabrir a escola em Arroio do Ouro e a comunidade não teve espaço para conversar. O prefeito não dialogou com a comunidade. Então, a gente quer sim que a comunidade faça parte do processo de redefinição e reorganização dos espaços públicos. E sei que educação é bastante coisa, né? Mas assim, nós temos mais 2 ações muito importantes, que é a questão das vagas nas escolas de educação infantil, nas creches, né? Que hoje tem mais de 270 crianças esperando uma vaga. Nós não podemos usar isso como justificativa para dizer, nós vamos construir escolas. Tá, mas isso a gente vai construir daqui a quanto tempo? 2, 3 anos até a escola ficar pronta? E aí? E as mães? E as crianças que estão na idade escolar agora? O que a gente faz com elas? Elas esperem? Não, a gente não pode.
fazer isso porque essas crianças vão ter essa idade uma vez na vida. Então, nosso compromisso é, sim, fazer parcerias com escolas privadas e o município, então, adquirir vagas para aquelas mães que efetivamente têm a comprovação ali que elas têm garantia de emprego. Tá? Então, as vagas nas creches também a gente vai adquirir essas vagas para garantir que as mães que queiram trabalhar tenham o seu espaço. E a última ação, assim, que é muito importante para nós, é a formação de uma equipe multidisciplinar para atender as crianças que tenham algum déficit cognitivo. O que acontece? Muitas crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, elas acabam ficando aguardando, muitas vezes, por um laudo, e muitas famílias não têm direito para pagar R$ 900 e até R$ 1.600 chega a ser o custo de um laudo. Quando a família não tem essa condição, acaba retardando o processo de estímulo a essa criança. E aí essa criança perde a oportunidade de receber esse estímulos precoce e, com isso, retarda ainda mais o aprendizado. Então, nós vamos montar uma equipe multidisciplinar com profissionais capazes de identificar, laudar, né, ter o laudo efetivo e também garantir as parcerias para que sejam feitos os estímulos necessários de forma precoce para que essa criança possa se desenvolver, né? E também parcerias com a ONG Cristal Azul e a PAI, que fazem um trabalho diferenciado na atenção a essas crianças. Estamos com a sabatina, com os candidatos a prefeita Karine Isabel Schwingel e o vice Márcio Malman. E nós estamos praticamente chegando à metade do nosso tempo e agora nós vamos para a sexta pergunta, que é a metade do momento. Mas os dois temas anteriores, saúde e educação, talvez são as pastas que mais recursos, junto com obras, recebem. E agora nós vamos falar da parte econômica, a geração de recursos que permitem a execução de projetos. Vamos começar por agricultura e meio ambiente. Quais são esses projetos previstos pela pasta de vocês? Agora então, deixa para mim, né, Karine? Vai lá. Por favor, vai lá. O Márcio falou antes que é pela educação que ele se comprometeu, né, a ser vice, mas o compromisso dele vai ser a educação e vai ficar na mão dele a pasta da agricultura, para ele ficar no dia a dia, porque o Márcio é produtor, ele sente no dia a dia, né, as dificuldades do nosso homem e nossa mulher do campo. Eu disse que é por causa dos resultados da educação, porque ali eu percebi realmente que dava para fazer através da política, mas na agricultura eu não estou satisfeito. Eu fui 8 anos vereador, o único vereador agricultor, tá? E eu vejo que nós temos que avançar necessariamente na agricultura. Então, é um compromisso que eu tenho com o agricultor, porque nós percebemos aí, nesses últimos 4 anos, que nós perdemos muitos empreendimentos. Muitas pessoas pararam de produzir, outras pessoas foram atingidas pela enchente. Então, o eixo econômico, no que se refere à agricultura, vai baixar muito. Então, o que nós temos, assim, de prático, né, no nosso plano de governo? O que nós precisamos fazer? Temos uma porta aberta e precisamos retomar isto. Né? Por exemplo, hoje eu estou carregando frango. Né? Carregamos frango essa madrugada e vamos carregar na madrugada que vem. Né? A esposa está cuidando lá, está fazendo todos os preparativos agora, né, para que em 10 dias nós alojemos de novo. E isto não é bom nem para o produtor, nem para a empresa, nem para a questão sanitária. É muito rápido. Por que isso? Porque não temos área mais. Eu sou integrado da JBS e eles estão desesperadamente procurando 90 aviários Darks novos para serem construídos. A unidade em Montenegro precisa isto hoje. Né? E o que nós precisamos fazer? Mas qual é o problema hoje? Os investimentos são muito altos e é muito difícil de tu pagar isto nos primeiros 10 anos. Esta que é o calcanhar de Aquiles, assim, para que as pessoas tomem a decisão de realmente construir. E o que nós, no nosso plano de governo, vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, 50% do imposto que esse empreendimento novo gerar, tá? Isso a gente tem como mensurar, a metade vai ficar para a prefeitura e a outra metade vai para o produtor. Para ele conseguir pagar o seu empreendimento. E com isso nós também vamos ter um lucro, né? Porque a prefeitura precisa se manter. Então nós vamos desenvolver esta parte, né? Com certeza isto vai gerar, e isto não só para a avicultura, também suinicultura, no setor leiteiro. Eu só usei esse exemplo porque eu vivo isto no dia a dia, mas os outros setores também, atraindo investimentos, nós vamos dar esse retorno. Porque o jovem precisa ficar.
Assim como eu fiz, voltei da cidade, encontrei um espaço no interior, ainda hoje é muito necessário isso. E temos como ter uma vida de qualidade no interior, só que precisa de investimento. E o jovem, para ele ficar, o que precisa acontecer? Ele tem que ver uma questão de que ele vai sobreviver lá. Então, este é um dos pontos. Outro, estradas têm que estar em ordem, acessos têm que estar em ordem. Não podemos admitir hoje que nas estradas principais se atole no meio do caminho. Tem que fazer base, tem que passar rolo por cima. Isto não só na época de eleição, mas sempre. Agora está tudo, mas assim, estão trabalhando muito. Até um produtor disse assim, em 4 anos eles semearam a brita no caminho e agora que é tempo de eleição eles fizeram a colheita e estão colocando tudo junto. Brincadeiras que a gente escutou. Mas, enfim, vamos sim cuidar das estradas. Compromisso que nós temos, dos acessos. Questão ambiental, como já referimos antes. Nós vamos facilitar esta questão. Nós queremos, assim, o produtor rural é quem previne o meio ambiente, quem preserva. Quem preserva o meio ambiente é o produtor rural. Então, isso nós temos que deixar muito claro. Muitas vezes o produtor rural é visto como ele só prejudica o meio ambiente. Não é verdade. Em cada propriedade tu vai encontrar 100, 200, 300 árvores nativas. E muitas vezes quem faz a lei está no 15º andar de um prédio e quer começar a julgar o que o produtor rural faz. Então, assim, o produtor rural é quem preserva o meio ambiente. E nós temos que estar em sintonia com ele para que ele produza, e é do nosso interesse preservar o meio ambiente. Só que de uma forma viável. E isto que nós estamos aí, vamos estar do lado do produtor para que isto aconteça. Então, o básico. O produtor não quer muito. Ele quer não ser atrapalhado pelo poder público, ele quer acesso, e os mais ousados pedem que a iluminação funcione. Os mais ousados. Então, assim, é isso que o nosso produtor quer e é isso que nós vamos entregar. Eu digo assim, é o meu compromisso para que nós tenhamos o retorno. Porque no interior, o que acontece? Olha os serviços públicos que o interior presta para o município. Pensa um pouquinho. As sociedades de água. Sociedades de água funcionam autonomamente. O poder público, nós temos hoje 39% do nosso ICMS vem do agro e nós não investimos R$1 para que essa produção tenha água. Isso as sociedades fizeram por si. Os cemitérios. Nós temos um cemitério público municipal que é um problema. Eles mantêm. Os centros esportivos, os campos de futebol. Não tem nenhuma pracinha pública no interior. As pessoas se viram e fazem. E pedem o mínimo do poder público municipal. Então, assim, eu vou estar à frente da questão da agricultura. Tá? Vou brigar com muita força para que o produtor tenha esta representação. Eles têm a oportunidade de ter um vice-prefeito produtor rural que levanta às 4 da manhã em dia de frio para fazer fogo nos aviários, sabe como é que é isso, e a gente está nesse dia a dia. E eu quero viver isto com eles e estar com eles e dizer, olha, nós vamos sim dar uma... Assim, é inadmissível hoje você ter uma propriedade, ter um monte de produção e vem caminhões cada vez maiores, carretas, e lá pelas tantas tu pedir uma carga de saibro e isto demorar meses para vir. Gente, precisa ser resolutivo. E isto nós vamos fazer e vamos entregar para as pessoas. Então, é o compromisso que a gente tem, e eu digo assim, até hoje na minha vida, eu não fiz nenhuma promessa política que eu não cumpri. E eu vou atrás. Isto é um compromisso, eu só aceitei ser vice porque eu quero olhar muito para a questão da agricultura e da educação. E fazer o básico. O básico, as pessoas querem o básico. E isso nós vamos entregar, com certeza. E claro que vamos olhar com um olhar muito carinhoso para as pavimentações, que o interior precisa e quer, nas vias estruturantes. Todo mundo quer. Eu também quero asfalto na frente da minha casa. Todos querem. Mas a gente vai ser muito... Primeiro fazer o básico e depois, sim, vamos fazer. Mas dialogando com a comunidade. Mas o básico, gente, é o que primeiro a gente precisa fazer. Porque não adianta a gente ficar prometendo 50, 60, 70 quilômetros de asfalto, como muitos fazem. Como é que nós vamos receber esse município? Em boas condições financeiras, que não vai ser. Porque, senão, não teriam refinanciado as dívidas. Em dezembro do ano passado, passou um projeto de lei na Câmara de Vereadores de 17 milhões
Foram feitos 3 financiamentos para fazer essas obras de asfalto que foram entregues no interior. Então, foi feito um outro financiamento numa outra instituição financeira, pegamos 17 milhões para pagar esses 3 primeiros, se pegou um ano de carência para começar a pagar em janeiro de 2025. Ou seja, nenhum quilômetro de asfalto feito agora foi pago, então- né? Vai começar a ser pago só pelo próximo governo. E ainda nessa área econômica, se vocês já quiserem inserir também a questão da indústria e do comércio, porque também são áreas que vêm na mesma direção do desenvolvimento. Inclusive, a gente tem um projeto que passa pelas 2 áreas, que é justamente o incentivo por produtividade do produtor, né? Então, conforme o que ele produz, ele vai receber de retorno. E o incentivo vai ser principalmente para notas fiscais retiradas no município de Estrela. Então, é o produtor também com a possibilidade de se desenvolver, mas também para desenvolvendo o nosso comércio e a nossa indústria, os nossos serviços. E também a proteção a ambos, que é a partir do sistema do ilhamento agrícola, que a gente chama, né? Porque hoje tem muitas chácaras também no interior, né? Então, a gente precisa proteger todos, né? Para que não haja nenhum tipo de ruptura aí no processo, né? Então, proteger onde o nosso produtor tem área, onde o produtor quer produzir, proteger também o setor industrial para que ele possa avançar dentro das áreas que são sim permitidas, então para que todos tenham o seu espaço. Então, o sistema de ilhamento agrícola também vamos implantar para proteger o nosso produtor e também a escola laticinista, né, que foi um projeto que a gente iniciou e não conseguimos concluir, mas vamos concluir sim, para que a gente possa desenvolver também a cadeia, né, do leite e a indústria, né, que está precisando muito da mão de obra. Então, quando a gente fala em projetos para indústria e comércio, a gente sempre pensa também no empreendedor rural, né? Que nem esses projetos que o Márcio trouxe, trabalha muito com este olhar, porque o empreendimento rural, ele dá retorno imediato e direto ao município. Mas a gente precisa ter um olhar muito forte para muitas empresas que foram embora de Estrela. E a gente lamenta isso muito porque havia áreas, sim. O município tem áreas hoje que poderiam ter sido doadas para essas empresas e não foram doadas. Então, primeiro, vamos garantir que as empresas que foram afetadas pelas catástrofes tenham uma área para receber em troca da área que perderam, né, no sistema de permuta. Então, prioridade vai ser essas empresas. E hoje nós temos áreas ali atrás da Languiru, ainda tem muitos hectares ali que podem ser doados, mas também garantimos a aquisição de uma área para um novo distrito industrial, porque é fundamental a atração de empresas de fora, mas também o desenvolvimento das nossas, né, das empresas que estão instaladas no município. E a gente quer trabalhar fortemente também com um olhar para pequenas e médias empresas, olhando para um assunto que muitas vezes, né, passa batido por muitas prefeituras, que é o sistema de compras governamentais. Não podemos mais admitir que, por exemplo, numa catástrofe, como a gente teve ali em janeiro, que foi um vendaval gigante, a prefeitura compre telhas de empresas de Lajeado. Não tem porquê se empresas de Estrela podem fornecer e ainda por um valor mais barato. Então, existem mecanismos legais de compra, de incentivo, que é o projeto Cidade Empreendedora do Sebrae, por meio do qual se incentiva a compra local, se orienta as empresas, né, que têm Estrela, de como vender para o público, né, porque a gente sabe que vender para o público é mais burocrático, mas também por meio dessa orientação do Sebrae se faz todo o caminho e também se desburocratiza o processo de compra governamental e garantimos instalar um microcrédito, que já tem lei, foi uma lei que eu criei ainda quando eu era secretária, mas ele precisa ser tirado do papel e nós vamos tirar o projeto do microcrédito, porque a gente entende que quando dá crédito pro investidor, ele cresce. Ele precisa de crédito. O que o empreendedor precisa? Não precisa também de muita coisa. Ele precisa de crédito, ele precisa ter segurança jurídica e administrativa, para que não fique preso nas amarras burocráticas do setor público, né? E ele precisa de facilitação, que é a agilidade. Então, a gente vai desburocratizar o processo. Que nem para tirar certidões de zoneamento, para alguns documentos, estudos de viabilidade, não precisa mais ficar 3, 4 semanas na prefeitura. Existe hoje mecanismos tecnológicos, sistemas, né, que permitem que tu faça essa autorização imediata. Então, vamos instituir o protocolo digital, que então a empresa cadastra os documentos que estão ali listados e a autorização sai imediata se tudo estiver conforme a lei. Então, desburocratização, facilitação de crédito,
garantia diária por meio do Distrito Industrial e das áreas que o município ainda tem, modernização administrativa e, acima de tudo, incentivo, então, para que se compre, né? Prefeitura também compre no local. E, obviamente, que a gente entra em outras questões como trânsito, né? Porque o trânsito precisa fluir a favor do comércio. Hoje, as pessoas que estão na São José, Costão, né? Ali quem vem de Colinas, vai comprar em Lajeado. Porque nós temos uma ponte que está há quanto tempo? 1 ano e meio parada. Ali a ligação da São José com o bairro Boa União, está 1 ano e meio a ponte parada. E como é que fica o comércio ali da Boa União, os serviços da Boa União? A gente sabe, conversamos com as pessoas, esse comércio está sofrendo porque perdeu a sua clientela. E hoje a gente não pode nem culpar as pessoas ali da Costão e da São José que estão indo comprar em Lajeado, porque é muito mais prático, muito mais rápido. Então, precisamos também ter um olhar muito forte para os acessos, para que as pessoas possam chegar no trânsito, né, passar pelo trânsito e chegar em Estrela. Então, por isso que a gente reforça aqui que o trânsito precisa, né, fluir a favor do comércio. Então, nessa parte de desenvolvimento econômico, qualificação profissional, a gente tem muitos projetos, né? Precisamos ter um olhar para a qualificação profissional. Eu estava em Costão, a gente estava em Costão semana passada, placas, temos vagas, temos vagas. Então, muitas empresas em Estrela com vaga, mas está faltando ter um olhar para a qualificação. E tem muitas pessoas que estão desempregadas. Então, a gente precisa conectar as pessoas que estão procurando uma oportunidade com as vagas que têm em aberto, para que haja também esse olhar técnico, né? Que as pessoas tenham oportunidade de ocupar vagas a partir, sim, da qualificação e da orientação que o poder público pode e deve fomentar, fazendo parcerias com escolas do município, né, com escolas técnicas e tantos outros mecanismos de aprendizado. Vocês citaram antes a questão da mobilidade, né? Nós temos essa situação entre os bairros, e então nós vamos pular um pouquinho. E quais são as propostas de vocês para as obras e mobilidade urbana do município? Essa pergunta é fundamental, porque assim, ó, hoje quem quer sair do município de Estrela tem que ter paciência. Muita paciência, principalmente nos horários de pico, né, Márcio? A gente sente uma dificuldade tremenda ali da saída da cidade, porque, infelizmente, não se teve coragem de tomar uma atitude no momento que o poder público deveria ter tomado, que foi no momento do fechamento ali do Aringer, né? A gente fala assim, todo mundo conhece ali o fechamento do Aringer, porque naquele momento havia, sim, um diagnóstico de que muitas mortes ocorreram naquele local, identificado pela polícia. E a gente concorda com isso. Mas poderia ter tido uma alternativa até que se garantisse uma solução definitiva, que é, sim, o viaduto ou o túnel, né? Uma obra de transposição ali sobre a 386. Mas a gente não poderia ter deixado fechar, e aí havia uma alternativa, que poderia ter sido colocadas lombadas eletrônicas, como acontece em muitos lugares. Quando a gente vai para Santa Cruz, Venâncio, onde tem BR, tem lombada. Onde a cidade é cortada pela BR, tem lombada. É o ideal? Não, não é o ideal, a gente sabe disso. Mas entre o ideal, né, e a obra que vai levar 4, 5 anos, vamos ficar com aquilo que a gente pode para resolver o problema. E não se teve postura firme de, inclusive, brigar pela implantação dessa solução alternativa. Então, nós vamos, sim, a partir do ano que vem, ter uma conversa muito forte com a CCR. Também, em 2025, abre o prazo para rediscussão do contrato. Então, por meio do qual vai ser permitido incluir novas obras. Só que a gente tem que chamar a atenção das pessoas que não é todos os municípios da região que vão conseguir incluir obra, não. Vai ter que ter uma articulação regional para que essa obra de Estrela seja apontada pela região como prioridade. E nós vamos conversar muito com a região. Nós precisamos ter esse entendimento da região do quanto que essa obra é fundamental. Então, nós temos 4 grandes obras, tá? Então, é assim essa transposição, essa obra de transposição, ali pela 386, né? É o alargamento do viaduto, ali na antiga rodoviária, porque o que acontece hoje, quem vai sair de Estrela, funila, né? Daí fica a fila única, daí claro que vai travando, né? Então, se a gente alargar ali o viaduto, a gente já consegue reduzir significativamente o problema. Também, nós temos que ter o compromisso de conectar a Estrela ao Vale do Rio Pardo por outra saída que não seja sempre passando por Lajeado. Então, de fazer uma ponte entre Estrela e Cruzeiro do Sul. Então, muito do trânsito vai se desviar
com essa ponte. Já conversamos, inclusive, com Bom Retiro do Sul, que também tem esse mesmo desejo disso acontecer. Então, a terceira obra, sim, a conexão ao Vale do Rio Pardo com a ponte ali, Estrela e Cruzeiro do Sul. E precisamos ter mais outra via de saída. Então, nossa proposta é fazer um investimento municipal ali pela Frederico Marcos, que ali é a rua que vai por trás do porto, né, e que por ali dá para ter uma saída direto a 386. Então, com essas 4 saídas, né, nós vamos reduzir significativamente o movimento pela Avenida Rio Branco, né, e tendo opções, então, de saída direto para a BR-386. Mas também tem outras obras menores, por exemplo, assim, ali na João Fel. Não tem uma rótula até hoje, gente. Foi feita aquela avenida no governo anterior com o objetivo justamente de fazer a ligação da Rota do Sol com a BR para não ter que passar por dentro da Boa União. E só faltou, nesses últimos 4 anos, fazer uma rótula. Em 4 anos não se fez uma rótula. Então, nós vamos, sim, garantimos para as pessoas que essa rótula vai sair do papel. E ali a gente vai desviar boa parte do trânsito, então, ali pela João Fel. E também o pessoal do bairro Pinheiros, os moradores do Pinheiros, hoje, para sair do bairro, eles precisam acessar a Rota do Sol. Não dá, a gente tem que desafogar a Rota do Sol e não jogar mais trânsito para lá. Então, temos que ter uma conexão interna ali do bairro Pinheiros. Então, nosso compromisso é conectar a cidade que existe aos novos polos de expansão. Isso é fundamental, porque a gente também não pode esquecer a cidade que existe. E vocês citam a questão da ponte entre Cruzeiro do Sul e Estrela. Como vocês pretendem garantir esse recurso? Porque eu vejo que é um debate muito grande, né, entre as construções de pontes, a dificuldade para garantir o recurso, porque não são obras baratas. Né? Sim. Inclusive, estivemos com o deputado Dirceu, né, Márcio Domingo, o deputado Dirceu Franciscon, que ele será nosso parceiro na busca desse recurso. Inclusive, já nos deu o caminho, ele ainda disse na reunião ali, nossa, ele disse, a gente tem o caminho, mas eu não vou contar agora, ele brincou com a gente, porque tá para ser lançado, então eles estão estruturando agora um programa específico, né, para que haja investimentos estruturantes e que vão vir, sim, para os municípios que foram afetados nas catástrofes. Então, já temos um indicativo certo de recurso para as obras estruturantes. E o deputado será o nosso parceiro para que a obra Estrela Cruzeiro do Sul, essa ponte, efetivamente seja incluída nesse pacote. Então, a gente tem um indicativo, temos uma parceria forte do deputado, então nós temos muita expectativa de garantir esse recurso de forma imediata, para que não seja mais uma promessa para daqui a 4 anos. Nós temos um pouco mais de 17 minutos ainda e temos 4 temáticas a abordar e vamos dar sequência à segurança pública. Outro tema que é importante e que a sociedade sempre aguarda muito, quais são os projetos para a segurança pública? Pois é, nós temos que pedir licença para a Teotônia, né? Mas nós vamos querer trazer de volta o batalhão, né? Que veio para a Teotônia, vamos querer trazer de volta para a Estrela. Né? A gente sabe que o 40º Batalhão veio para cá, sempre foi sediado em Estrela, e o nosso compromisso é fazer a parceria com a Brigada Militar, sim, para construir a sede do batalhão em área não alagável. E o mesmo acontece com a Polícia Civil, né? A sede da Polícia Civil em Estrela também é em área alagável. Então, a gente precisa garantir espaços, né, seguros para os nossos órgãos de segurança, porque nesses momentos a gente precisa muito, né, do olhar, da capacidade técnica da Brigada e da Polícia, inclusive nesses momentos de catástrofes. E, acima de tudo, ampliar a parceria e o diálogo com a Associação Estrelense Pró Segurança Pública, né, a AESPRO, que também já trouxe muita coisa para o município. Inclusive, recentemente agora, né, trouxeram motos e outros equipamentos. E reforçando o papel da população. A gente sabe que muitos bairros têm grupos de WhatsApp, né, onde a própria população faz esse monitoramento, muitas vezes, né, e avisos de quando há, né, alguma movimentação estranha. Então, a gente quer se aproximar dos moradores, inclusive temos uma proposta de reforçar as associações de moradores que em muitos bairros foram extintas pela dificuldade de pagar as custas administrativas. Então, a prefeitura, né, se compromete, nosso governo se compromete a pagar as custas administrativas das associações, tá? Para que as associações sejam recriadas e fortalecidas. E, obviamente, que a gente vai querer uma parceria em troca, né? Acho que tem que ser assim o movimento, né? Em troca, a gente vai propor para as associações de moradores, né, assumir um espaço público, até para que elas também tenham esse sentimento e participação efetiva, né, no cuidado e manutenção do espaço, que gera aquilo que o Márcio falou antes, do sentimento de pertencimento. E trabalhar muito fortemente
com o vídeo monitoramento. Hoje, muitas câmeras que foram instaladas já não estão mais funcionando. Então, nós temos que recuperar as câmeras que foram instaladas, reforçar, né, ampliar com mais vídeo monitoramento, inclusive nas principais vias do interior, tá? Qualificar a iluminação pública, que iluminação pública também é segurança, né, Márcio? E a questão da prevenção. A gente precisa olhar, né, para as nossas crianças, trazer a escola do trânsito, né, trazer também de volta esse olhar dentro da educação das escolas no turno inverso, para que a gente possa tratar a segurança pública como uma política interligada. Vocês falaram de várias obras de trânsito, de mobilidade, e Estrela viveu toda essa situação da enchente também, com as cotas mais elevadas. Nesse sentido, vocês pretendem revisar o plano diretor? Vocês veem a necessidade de fazer mudanças nesse sentido? Na verdade, o plano diretor já deveria ter sido atualizado. Inclusive, quando eu estava como secretária, eu tentei fazer por vezes. Algumas vezes eu tive reunião, inclusive com o prefeito, exigindo e solicitando que o plano diretor fosse atualizado. Porque no dia a dia ali do planejamento a gente via muito essa dificuldade de empresários, né, e de empreendedores rurais de não saber direito até onde podiam, porque virou uma colcha de retalhos. O nosso plano diretor é muito antigo e foram acrescentando as alterações de zoneamento de forma desordenada, sem planejamento. E eu não consegui, como secretária, fazer aquele movimento, não tive força política suficiente nem apoio, então, do prefeito para tirar esse projeto do papel, e agora a gente vai fazer. Plano diretor, ele precisa ser atualizado para garantir um local seguro para novos empreendimentos, também para os moradores e também para os empreendedores do interior, né, Márcio? Que há muita discussão em relação às zonas, né, e principalmente agora, né, depois das catástrofes, mais ainda, olhar com muita atenção para esses novos polos de expansão, garantindo a segurança para empreendedores da cidade do interior. Polos de expansão, deixa eu aproveitar esse gancho, você usou essa expressão antes, Karine, também, antes da gente voltar para cultura e turismo também, que é um dos temas que a Camille vai trazer, mas polos de expansão, quais são esses polos de expansão? Hoje a gente tem 3 grandes polos, né? Ali a Santa Rita, né? Ali pela Santa Rita, né? Que sim, foi municipalizada agora e aí recai ao município agora o investimento todo ali, que deveria ser duplicado ali, para garantir também pistas, né, mais amplas para garantir o fluxo de caminhões mais pesados. Então, a Santa Rita será um grande polo de expansão, porque ele conecta direto a 386. Também o Novo Paraíso, ali a Rota do Sol, que daí por ali, fazendo aquela rótula da João Fel, a gente também tem por ali uma saída direta a 386, sem precisar entrar na cidade, para as nossas empresas que têm, né, caminhões maiores. E também a São José. A São José com um olhar muito mais de comércio, moradia e serviços, né? Não para expansão de indústrias, justamente porque ali a gente não tem essas vias mais largas, né? Então, na São José também, Costão, ali a gente reforça uma situação que conversamos com a comunidade, né, Márcio? E ao contrário do que o prefeito atual anunciou, de levar toda a parte da prefeitura para São José e Costão, nós assumimos esse compromisso de não levar esses pontos, né? A estrutura administrativa ela precisa continuar no centro, justamente para garantir que Costão e São José se desenvolva para o polo que eles têm o potencial, porque se a gente levar todo o serviço administrativo para lá, vai gerar um gargalo muito grande de acesso para esses lugares, porque são mais de 1000 terrenos ali, né, Márcio, que foram anunciados, então nós não teríamos capacidade de vias estruturadas. Hoje não tem estrutura de educação e nem de saúde para atender as pessoas. E eu reforço, a gente não pode esquecer a cidade que existe. Não podemos tirar do centro da cidade essa estrutura administrativa sob pena de transformar o centro num centro antigo. E aí eu pergunto como o comércio e os serviços que estão hoje no centro vão sobreviver se houver essa movimentação, então, proposta pelo atual governo. Então, nosso compromisso é manter ali, mas desenvolver e estruturar esses 3 novos polos de expansão. E aí a gente falou, né, quando estava semana passada visitando ali a São José e o Costão, de que ali a gente precisa agora já, desde que a gente assumir, encaminhar o projeto para educação, para escola e posto de saúde. Não esperar que todos esses 1000 terrenos sejam comercializados para daí só depois pensar na solução. Então, é a solução, nosso compromisso é pensar nessa solução de forma imediata. Karine, eu sei que o nosso tempo está indo para o fim, mas eu acho que fatores relevantes na questão de obras,
o que vocês pretendem fazer com essas áreas que vocês querem trocar, né, fazer a permuta com as empresas, porque a gente sabe que o Marmit, boa parte do bairro das Indústrias, estão hoje desaparecidos, né, vamos dizer assim. O que se pretende fazer com essas áreas, com o porto? Também temos locais ali onde era, inclusive, realizado multifeira. O que se pretende fazer com isso? Justamente esses espaços a gente precisa dialogar com a comunidade, né, com os bairros, né, para que a comunidade seja parte integrante do processo, né, de definição dessa política pública. Entendemos, sim, que esses espaços muito à beira do rio, como o Marmit, ali eles precisam ser transformados em com sistemas de drenagem naquele modelo de esponja que a gente chama, né, em que vá também absorvendo também quando o rio vai subindo. Então, esses espaços serão espaços de lazer, né, com sistemas de drenagem. Então, também acreditamos nisso, e só que a gente quer que a comunidade também tenha participação nesse papel. E no espaço ali, por exemplo, do Porto, né, o Porto precisa ter um diálogo regional. Não é a Estrela que vai definir, não é a Karine e o Márcio que vão definir o papel do Porto, é a comunidade regional, porque nós precisamos entender que não é Estrela que vai viabilizar um porto, seja um porto seco, né, qualquer outro formato, é a região que vai viabilizar. Então, o diálogo vai ser regional com as nossas empresas, para que a gente possa identificar todo o potencial que aquele espaço tem, inclusive para a realização de grandes eventos. E nos bairros, a primeira coisa que nós temos que fazer é permutar. Não adianta nós fazer um projeto de uma área que não é nossa. Isso aí é do povo ainda, né? Então, isso é uma das principais questões. Está destruído, não é mais permitido morar, ok, mas é do povo ainda. Eles compraram, eles lutaram, é o patrimônio que eles ainda têm. Então, em primeiro lugar, fazer hoje um projeto dizendo, vamos fazer isso, isso e aquilo, mas primeiro, então, dar um terreno para essas pessoas para compensar a área que eles perderam. Porque não é nosso ainda. Aquilo é do povo. E temos que compensá-los para depois fazer qualquer tipo de projeto. Isso, Karine... daí só para concluir, Lu, também questão da atualização do plano de mobilidade, né? A pergunta falava na imobilidade. É importante porque hoje o nosso plano de mobilidade ele precisa ser atualizado para que não façam alterações ali no trânsito, principalmente na área central, sem planejamento. Como foi a sinaleira inteligente, como foi as alterações do trânsito ao redor do hospital, que o Márcio quase bateu o carro esses dias, né, Márcio? Nós estávamos entrando ali, o Márcio disse, ué, mas inverteu essa via. Eu disse, é a terceira vez, ela já foi e já voltou várias vezes. Como foi a alteração da via ali, para quem desce aquele morro, né, da Polar ali, então, foi alterado ali, eu não sei como até hoje nenhum acidente grave aconteceu. Então, atualizar o plano de mobilidade para que o trânsito seja alterado de forma organizada e inteligente. Você teve uma atuação muito forte na área da cultura, turismo. Gostaria que você falasse um pouquinho, mesmo tendo poucos minutos aí restantes, um pouco dessas áreas, projetos para elas. Nosso compromisso é fazer a Estrela voltar a ser protagonistas em eventos culturais, eventos esportivos. Até porque o turismo de evento é um recurso novo que chega no município. Ele pode ser uma mola propulsora da recomposição da economia depois dessas catástrofes todas que a gente passou. Porque justamente gera esse recurso novo e impulsiona o nosso comércio, impulsiona as nossas empresas, impulsiona os nossos serviços. Então, vamos fazer uma parceria muito forte com o Núcleo Cultural, que faz um trabalho fenomenal em Estrela, trazendo o Núcleo Cultural para dentro das escolas, para o turno inverso, com os nossos grupos de danças, com os nossos CTGs, temos 2, também com todas as entidades que fazem um trabalho diferenciado no município. Então, nós temos um compromisso que é ter dentro da prefeitura um profissional técnico responsável por ajudar entidades. De que forma? A gente sabe que tem muitos editais, principalmente nessa área de cultura, esporte, criança e adolescente, que são recursos que vêm muitas vezes da iniciativa privada e que acabam sendo repassados diretamente para entidades. Aí parece que esses recursos a prefeitura não quer porque não incentiva que esse recurso venha. Não, nós queremos. Não é porque o recurso não venha para a prefeitura que a gente não vai querer que esse recurso chegue no município. Então, nós teremos um profissional técnico dentro da prefeitura para ser o braço direito dessas entidades, onde esse profissional vai identificar todos os editais que tem a nível nacional, estadual, e vai acionar as entidades. Olha, CTG, tem uma verba aqui que vocês podem acessar. Liga Feminina, tem uma verba aqui. Então, ele vai mapear os editais, vai chamar a entidade e, com a entidade, construir um projeto em conjunto para viabilizar que esse
edital, né, seja contemplado um projeto de estrela. Porque muitas vezes os projetos não são contemplados porque eles não estão estruturados da maneira que o edital pede, né? Porque os editais eles são muito técnicos. Então as entidades, na maioria delas são voluntários que fazem parte, eles não têm tempo de sentar e construir um projeto focado nesses editais. Então, nosso compromisso é com essas entidades para que esse recurso chegue efetivamente no bolso dessas entidades, porque essas entidades fazem um grande trabalho que muitas vezes seria do serviço público. Bem, gente, estamos chegando na reta final, agora a última pergunta, mas vocês vão ter aí pouco menos de 5 minutos para falar sobre. Por que o eleitor de Estrela deve acreditar que a proposta Carine Márcio é a melhor para o município? Pois é, porque vocês podem ter certeza que terão da Carine e do Márcio, de todo o nosso time, um governo estratégico. Um governo que priorize e converse com as pessoas. Está aqui, a gente fez um mapa de governança estratégica, onde as pessoas estão no centro desse projeto. Ouvindo as pessoas. Aqui, ó, a implantação de um grupo de prevenção, mitigação e controle dos efeitos climáticos. Porque se não fossem os voluntários, muitas pessoas tinham morrido nessa catástrofe. Está aqui a implantação do conselho técnico, para que profissionais do município participem ativamente do processo de construção da política pública. Um conselho representativo com entidades e valorizando os nossos conselhos municipais. Então, nós temos um projeto muito claro, com prioridades muito bem definidas, construídas a partir do diálogo com a comunidade. E, acima de tudo, nós temos capacidade, porque temos conhecimento em gestão pública, nós temos capacidade de fazer. Inclusive, uma das ações que eu sei que a comunidade há tempo clama é a ocupação da estrutura da Polar. Então, nós temos um projeto muito claro de viabilizar a reforma desses prédios para daí fazer a concessão para a iniciativa privada, trazendo aí empreendedores da região inteira que queiram investir na beira do rio, mas num lugar seguro, onde não vai enchente, a parte mais alta, né, e transformando o local num centro cultural, gastronômico e turístico. Então, Márcio, né, eu gostaria só de agradecer a caminhada ao teu lado e dizer que nossos 42 candidatos a vereadores, sim, representam um modelo novo de fazer política, mas, acima de tudo, com experiência, porque a gente precisa agora de muito mais diálogo, para que a gente possa assumir o compromisso com a comunidade e entregar o que a comunidade precisa. Então, é uma mudança com responsabilidade, porque temos conhecimento em gestão pública, temos articulação política para conseguir os recursos que, né, a gente consegue adquirir e trazer aí por meio de emendas e do governo do estado e do governo federal e, acima de tudo, muita vontade de fazer. A nossa proposta ela é a melhor porque ela é factível e nós temos um time bom. Tá? Um time que se completa. Né? Aqui na Sabatina percebemos que quando é agricultura, educação, daí, quando ela falou de cultura, eu já logo pensei dos corais, que é a minha realidade. Então, nós nos completamos em muitos sentidos. E nós temos candidatos a vereador desses 42 de todas as realidades do município. Dos times de oposição, nós estamos muito bem mapeados no município. E eles é que nos ajudaram a construir o nosso plano de governo e vão ajudar a governar. Então, este é o processo. Quem vai fazer governo conosco é quem compôs e organizou este plano de governo, porque não foi só uma reunião, não foi sentar na frente do computador e fazer, foi ouvindo as pessoas. Então, nós acreditamos que nos complementamos, eu e a Carine, com o nosso grupo de pré-candidatos a vereador, temos gente com experiência ao nosso lado, o que é fundamental, e temos, sobremaneira, o que mais nós queremos é fazer um governo que faça sentido para as pessoas. Não para mim e para a Carine. Para as pessoas. É elas que devem voltar a brilhar no nosso município. As entidades, que elas possam ter de novo essa questão de dizer: eu pertenço à Estrela, eu tenho orgulho de Estrela. E é isso que nós vamos colocar no coração de cada um. A esperança e a fé de que a Estrela vai voltar a brilhar conosco e com o nosso time. É isso que nós estamos conseguindo fazer, nos orgulha e vamos continuar nesse caminho, despertando a esperança e assumindo o compromisso de que não vamos decepcioná-las. Otimizando o recurso público com muito diálogo, muito compromisso e menos foto, né, Márcio? Isso aí.
Obrigado, Karine. Obrigado, Márcio, por estarem conosco. Candidatos da coligação Responsabilidade para Mudar, Podemos, União Brasil, Federação PSDB, Cidadania Sabatina do município de Estrela.